Bom, agora vamos utilizar o que a gente aprendeu da função geradora de momentos para ilustrar alguns exemplos, tá? E o primeiro que eu vou mostrar para vocês é justamente a gente calcular alguns momentos que a gente já conhecia, tá? Vamos lembrar que a gente não calculou nem a média, nem a variância da binomial, tá? Na verdade, a gente calculou a média da binomial justificando o fato dela ser escrita como uma soma de distribuições de Bernoulli, que a gente não provou isso, mas a gente vai provar também usando a função geradora de momentos. A gente não calculou a média nem a variância da Poisson e nem a média variância da normal. Tá? Eu optei por trazer isso para cá porque eu acho que essas contas acabam ficando mais simples e introduz uma novidade para vocês, dado que provavelmente no curso de Prov 1 já foi calculado isso para vocês de outra forma. Então, nesse primeiro exemplo, se você tem x com distribuição binomial de parâmetro NP, a gente calculou no vídeo anterior a sua função geradora de momentos, ela era p elevado a t mais 1 menos p elevado a n. Tá? A gente sabe que o valor esperado de x é igual à derivada da função geradora de momentos calculada no zero. Então, se a gente derivar a função geradora de momentos, pela regra da cadeia, vai dar n p elevado a t mais 1 menos p elevado a n menos 1, vezes a derivada do que está elevado a n em relação a t, que vai dar p elevado a t, e eu quero calcular isso para t igual a zero. Quando eu fizer t igual a zero, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, portanto esse p cancela com esse p, e o resultado final que eu vou ter vai ser exatamente n, aqui dentro do parênteses vai dar 1, vezes p. Tá? Bem simples de fazer, como a gente já sabia que era. Para calcular a variância de x, tá? A gente vai ter que usar a fórmula que a gente calcula a variância como se fosse o valor esperado de x ao quadrado menos o quadrado do valor esperado de x. Por que é útil usar essa fórmula? Porque, bom, o segundo momento ele é exatamente a segunda derivada da função geradora de momentos calculada no zero. E aqui, né, é a média elevada ao quadrado. Algo que eu já calculei, ok? Então, vamos lá. Se eu calcular quem que é a segunda derivada da função geradora de momentos, vamos olhar aqui de novo para essa primeira derivada que a gente calculou e fazer a regra do produto. Então, derivando o primeiro termo, isso vai dar n menos 1, p elevado a t, mais 1 menos p elevado a n menos 2, e mantém o segundo fixo. E, não esquecendo a regra da cadeia, derivando o que está dentro do parênteses, que dá p elevado a t, ou seja, aqui fica 1 quadrado. E agora vou manter o primeiro termo fixo, n p elevado a t, mais 1 menos p elevado a n menos 1, e derivar o segundo em relação a t, que vai dar ele mesmo. E eu tenho que calcular isso para t igual a zero, tá? E eu não posso esquecer, né, de subtrair, quem está aqui, o quadrado da média, menos n quadrado p quadrado. Tá? Ficou meio feio aqui no canto, deixa eu reescrever, menos n quadrado p quadrado. Tá bom? Bom, quando eu fizer t igual a zero aqui nessa fórmula, o que vai acontecer? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, esse p vai cancelar com esse p, aqui também vai dar 1, também vai dar 1, esse p cancela com esse p, e o que está aqui dentro desse colchete vai me dar quem? Vai ficar n, que multiplica n menos 1, dentro do parênteses dá 1, e aqui vai sobrar p ao quadrado. E esse outro termo vai dar n, dentro do parênteses dá 1, e aqui fora dá p. Tá? Subtraído do n quadrado p ao quadrado que a gente já tinha. Vou expandir isso aqui para ficar mais fácil, então isso vai ficar n quadrado p quadrado menos np quadrado mais np menos n quadrado p quadrado. Então eu vou cancelar n quadrado p quadrado, e o termo que sobra eu vou escrever colocando np em evidência, tá? E aqui vai ficar 1 menos p. Ou seja, a variância da binomial, como a gente já sabia que seria, tá bom? Agora vamos fazer a conta da média e da variância da Poisson. Então, se você tem x com distribuição de Poisson de parâmetro lambda, a gente calculou que a sua função geradora de momentos é igual a e elevado a menos lambda vezes 1 menos e elevado a t, tá?
a gente já viu que para calcular a média, a gente tem que derivar uma vez a função geradora de momentos. Então, isso vai dar E elevado a menos lambda, 1 menos E elevado a t, vezes derivada do que está dentro da exponencial, tá? Que vai dar lambda E elevado a t. Ok? E eu vou reescrever isso daqui como se fosse uma única exponencial, para quando eu for derivar de novo, eu não ter que usar a regra do produto. Então, vai ficar lambda E elevado a menos lambda, 1 menos E elevado a t mais t. Portanto, com isso, eu sei que o valor esperado de x é essa função geradora de momentos avaliada no zero. Quando eu substituir t igual a zero aqui, eu vou ficar com lambda e elevado a menos lambda, 1 menos 1 mais 0. Ou seja, aqui essa exponencial eu vou ter a potência total dela vai ser 0, logo essa exponencial vale 1, e o termo que sobra para mim é exatamente igual a lambda. Bom, então o que eu preciso para calcular agora a minha variância, né? A gente viu que eu preciso derivar pela segunda vez a função geradora de momentos para ter o valor esperado de x ao quadrado. Então, quando eu pegar essa expressão aqui e derivar ela mais uma vez, vamos lá? Isso vai dar lambda E elevado a menos lambda, 1 menos E elevado a t mais t, vezes a derivada do argumento dessa exponencial, que vai dar lambda E elevado a t mais 1. Ok? E quando eu calcular, quem que é o valor esperado de x quadrado, que é essa segunda derivada calculada no zero, o que vai ficar para mim? Bom, vai ficar lambda E elevado a menos lambda, 1 menos 1 mais 0, que multiplica lambda E elevado a 0 mais 1. Vamos ver o que a gente encontra aqui, então. Isso aqui vai dar 1. Essa exponencial tem potência 0, logo tudo isso vai dar 1. Então, portanto, isso daqui vai dar lambda ao quadrado mais lambda. E aí, finalmente, a variância de x ela é dada pelo valor esperado de x quadrado menos o quadrado do valor esperado de x. E isso vai dar lambda ao quadrado mais lambda menos lambda ao quadrado, que é lambda, porque esses dois termos aqui vão se cancelar. Ok? Isso apesar de gastar um pouco mais de maquinaria, né, da gente ter que introduzir a função geradora de momentos, acaba sendo sensivelmente mais simples do que a gente fazer a conta mesmo da média e da variância da Poisson através da sua definição. Tá? E o caso da normal é análogo. Tá? Eu vou omitir as contas, eu só vou colocar os resultados. Tá? Eu convido vocês a fazerem as contas um pouco mais detalhadamente, mas é super simples. Então, se x é normal de média μ e variância sigma ao quadrado, a gente viu que a sua função geradora de momentos é E elevado a tμ mais t quadrado sigma ao quadrado sobre 2. Ok? Bom, a primeira derivada da função geradora de momentos vai dar E elevado a tμ mais t quadrado sigma ao quadrado sobre 2, que multiplica a derivada do argumento da exponencial, que dá μ mais t sigma ao quadrado. E aí, finalmente, quando você substituir t igual a zero nessa expressão, tá? Verifiquem que isso vai dar exatamente igual a μ, tá bom? A segunda derivada da função geradora de momentos, da normal, tá? Aí você é inevitável, você vai ter que usar a regra do produto, mas repara que isso vai dar E elevado a tμ mais t quadrado sigma ao quadrado sobre 2, que multiplica o seguinte, μ mais t sigma ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais um sigma ao quadrado aqui do lado de fora. Tá? É uma derivada simples, verifiquem. Então, o valor esperado de x quadrado é quando você substitui t por zero nessa expressão, e você vai ter exatamente μ quadrado mais sigma ao quadrado. E, finalmente, a variância de x, que é o valor esperado de x quadrado menos o quadrado do valor esperado de x, vai dar μ quadrado mais sigma ao quadrado menos μ quadrado.
E olha só, cancela o mi com mi e vai dar, portanto, sigma ao quadrado. Tá? Então agora a gente tem o direito de chamar a distribuição normal de média mi e variância sigma ao quadrado. Agora a gente sabe de fato, né, que esses parâmetros podem ser chamados de média e podem ser chamados de variância, respectivamente. Tá? Porém, nem sempre a função geradora de momentos te ajuda a calcular momentos. Esse é um exemplo que eu vou ilustrar isso aqui para vocês. Tá? Esses 3 exemplos fica muito mais fácil calcular os momentos das variáveis aleatórias utilizando a função geradora de momentos. Mas no caso da uniforme, vamos ver que o troço pode ficar bastante enrolado. Então, se você tem x uniforme no intervalo AB, então a sua função, a sua densidade é 1 sobre B menos A para x entre A e B. Tá? Com isso, a gente calcula a função geradora de momentos da uniforme, valor esperado, de E elevado a tx. Isso vai dar integral de A até B de E elevado a tx sobre B menos A dx. Quando você fizer essa integral simples, tá? Isso aqui vai dar E elevado a tb menos E elevado a ta sobre t, que multiplica B menos A. Tá? E aí você repara o que acontece com essa expressão. Tá? Essa fórmula ela é válida para todo t diferente de zero. Se você tentar colocar t igual a zero nessa expressão, você vai ver que você vai ter zero sobre zero. Tá? Bom, a gente sabe que a função geradora de momentos de qualquer variável aleatória calculada no zero vale 1. Mas, primeira pergunta que a gente tem que fazer, será que do jeito que a gente está fazendo, essa função geradora de momentos é contínua? Tá? Ou seja, será que definir a função geradora de momentos da uniforme como essa expressão para t diferente de zero e definir como 1 para t igual a zero nos dá uma função contínua? Bom, spoiler para vocês, sim, essa função ela é contínua. Basta que você calcule os limites laterais. Limite, quando t vai a zero menos dessa função geradora de momentos, isso vai dar 1, que também vai ser o limite quando t vai a zero mais da função geradora de momentos. Tá? Calcular esse limite pode ser um pouco chato, você vai ter que usar a regra de L'Hopital. Tá? Mas você tem que a função geradora de momentos ela é contínua. Mas basta que você não quer. Você não quer que ela seja somente contínua, você quer que ela seja derivável. Tá? E repare que você derivar essa expressão aqui perto do zero, ou você parte para a definição, como é que você calcula a derivada da função geradora de momentos em zero. Tá? Ou você usa a definição de derivada, tá? Você usa a definição de derivada para encontrar quem é derivada no zero. Ou uma outra alternativa é você derivar a expressão para t diferente de zero e fazer o limite quando t vai a zero e ver se isso vai te dar uma função. Se esse limite existe, né, no caso, para implicar que a derivada da função geradora de momentos existe no zero. Tá? Vai existir, né, porque a uniforme ela tem todos os momentos, mas olha só que coisa chata que é, né? Você consegue calcular os momentos de uma uniforme muito mais facilmente, né? Qualquer momento da uniforme é muito mais facilmente calculado através da definição. Tá? Valor esperado x elevado a k, a gente usa a lei do estatístico preguiçoso e vai dar a integral de x elevado a k sobre b menos a, indo de a até b. Acabou, muito mais fácil fazer isso. Tá? Então, nesse caso, se você quiser usar a função geradora de momentos, fica muito mais difícil, porque a sua função, a expressão que você encontrar para ela não serve no zero, e aí toda vez que você tem que calcular uma derivada, você tem que tomar cuidados para garantir que essa derivada está sendo corretamente calculada. Tá? E agora, para fechar esse vídeo, vamos fazer uma breve excursão novamente na distribuição log normal que apareceu algumas aulas atrás para nós aqui. Tá? E a gente vai calcular quem que é a média e a variância da distribuição log normal, sem nem encontrar quem que é a densidade dessa distribuição de probabilidade. Para isso, a função geradora de momentos vai nos ajudar, justamente pela relação que existe entre a normal e a log normal, envolver uma exponencial e a função geradora de momentos também ter uma exponencial. Então, nesse caso, casa tudo direitinho. Tá?
Então a gente diz que x tem distribuição log normal de parâmetros μ e sigma ao quadrado. Então x tem distribuição log normal de parâmetros μ e sigma ao quadrado, se ln de x tem distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Tá? Eu vou batizar y igual a log de x de uma variável aleatória y, ok? E o que eu quero encontrar, tá? Eu quero encontrar quem que é a média e quem que é a variância de x, tá? Eu quero encontrar a média e variância da distribuição log normal. Tá? Como a gente já viu em vídeo anterior, eu não posso chamar μ de média e variância de sigma ao quadrado, porque esses nomes são mentira, né? São só dois parâmetros dessa distribuição que não vão ser média e não vão ser a variância, tá? Bom, repara o seguinte, eu quero calcular quem que é o valor esperado de x elevado a t, tá? Quero encontrar quem são os momentos da minha distribuição log normal para calcular sua média e a sua variância. Eu sei que log de x tem distribuição normal, então eu quero fazer aparecer um log aqui de alguma forma. Então eu vou usar a seguinte identidade, vamos ver se vocês concordam comigo, que eu posso escrever o que está aqui dentro do valor esperado como e elevado a ln de x elevado a t. Tá? Ou seja, eu tomei o log e tomei exponencial, uma cancela a outra, e isso vai dar de fato x elevado a t. Se eu usar a propriedade do log, eu boto esse t aqui para frente, então isso vai ficar valor esperado de e elevado a t log x. Olha só que sorte, né? Isso daqui, log x, é o que eu chamei de y, e por definição, isso é normal de média μ e variância sigma ao quadrado, né? Então isso aqui é o valor esperado de e elevado a ty, onde y é a minha distribuição normal conhecida, e isso aqui é exatamente a minha definição da função geradora de momentos dessa normal. Ou seja, isso é a função geradora de momentos da normal de média μ variância sigma ao quadrado, calculada num ponto t. Então o que a gente conclui? Bom, o tésimo momento de uma distribuição log normal coincide com a função geradora de momentos de uma normal de média μ variância sigma ao quadrado calculada no ponto t. Mas a gente acabou de calcular quem que é essa função geradora de momentos. Então, ou seja, o tésimo momento de uma log normal é dado por e elevado a tμ mais t quadrado sigma ao quadrado sobre 2. Então, finalmente, se a gente quiser encontrar a média da nossa log normal, basta fazer t igual a 1 nessa expressão, tá? É o primeiro momento. Então, isso vai ser e elevado a μ mais sigma ao quadrado sobre 2, tá? E isso é a minha média da minha distribuição log normal. Para encontrar a variância, a gente precisa do segundo momento, que não é nada mais do que eu calcular a minha função geradora de momentos para t igual a 2. Então, isso vai dar e elevado a 2μ mais 4 sigma ao quadrado sobre 2, que vai dar 2 sigma ao quadrado. E, portanto, a variância da minha log normal é o valor esperado de x quadrado menos o quadrado do valor esperado de x. E quando eu abrir essa conta, isso vai dar e elevado a, coloquei o 2 em evidência, μ mais sigma ao quadrado, subtraído de e elevado a 2μ mais sigma ao quadrado. E quando eu colocar esse termo em evidência, isso vai ficar para mim e elevado a 2μ mais sigma ao quadrado, que é o termo que aparece em todo mundo. Tá? Colocar aqui já o menos 1 para dar conta do termo da direita. E esse termo aqui tem a potência 2μ mais 2 sigma ao quadrado. Então está faltando 1 sigma ao quadrado aqui. E assim a gente encontra facilmente quem que é a média e quem que é a variância de uma distribuição log normal, sem nem ter que fazer menção à densidade dessa distribuição. Tá? Então, isso ilustra algumas das utilidades que a função geradora de momentos pode ter para a gente, mas, como eu falei, é uma ferramenta extremamente útil em teoria de probabilidade. Tá? Isso é só um início do que a gente pode fazer com ela.